que é a hidroponia? Chamamos de hidroponia o cultivo sem uso de solo, em que os nutrientes essenciais para as plantas são dissolvidos de maneira balanceada em água, ou seja, uma solução nutritiva. Esse método de cultivo é muito importante no estudo de nutrição de plantas, por ser possível quantificar os nutrientes com precisão e avaliar os efeitos de cada um deles. Os efeitos comerciais vão desde economia de tempo, de mão de obra, fácil controle de pragas e praticamente não ser afetado por fatores climáticos. Porém, uma das desvantagens é o alto investimento com a instalação. A hidroponia já era utilizada há 3.000 anos antes de Cristo, nos jardins suspensos da Babilônia, onde as plantas eram cultivadas em tigelas de barro, penduradas em cestos e preenchidas com água e pedras. Os egípcios cultivavam em planícies de inundação fertilizadas com nutrientes carregados por cheias anuais. Os astecas cultivavam suas plantas em jangadas, que aportavam nutrientes provenientes de peixes e outros organismos. Os chineses, há milhares de anos, praticam a hidroponia em seus arrozais, com campos alagados diariamente e com cascalho para adesão das raízes. Esse cultivo é feito até hoje. A primeira referência na literatura de experimentos com hidroponia são do pesquisador inglês John Woodward, entre os séculos 17 e 18, cultivando menta em vasos com água da chuva, água de torneira, de enxurrada e líquido de esgoto, sendo que a planta com água de esgoto teve o maior crescimento. Assim, ele pôde concluir que a terra pode ser dispensada no cultivo, sendo necessário apenas água e nutrientes. Hidroponia na ciência. Alguns cuidados devem ser tomados na pesquisa com hidroponia. Os reagentes devem possuir elevado grau de pureza. Deve-se utilizar água destilada ou deionizada, com rigorosos controles de pH e condutividade elétrica. Deve-se estar atento aos períodos de substituição das soluções nutritivas. Foi mediante estudos controlados que foram descobertos quais os nutrientes minerais eram essenciais e seus teores. Hidroponia comercial. A hidroponia comercial visa fins lucrativos e, para isso, necessita de investimentos em grandes estruturas, uso de reagentes químicos baratos e utilizar água potável, que deve passar por análise. Estes são fatores que devem ser levados em consideração para que o investimento tenha um bom retorno. Há várias vantagens associadas a esse sistema de cultivo, como o melhor da composição dos nutrientes em relação às plantas cultivadas no solo, a pronta disponibilidade de nutrientes, pois os íons já estão solubilizados e em concentrações maiores do que no solo, consequentemente reduzindo o ciclo da cultura, aumentando a produtividade. A rotação de cultura é dispensada e uma espécie com alta rentabilidade pode ser produzida várias vezes no mesmo local, tendo em vista que ao final de cada ciclo reprodutivo todo o material é desinfetado. O consumo de água e fertilizantes são menores, pois a água pode ser reutilizada e o sistema é protegido, o que diminui a evaporação e não a perda de fertilizantes por lixiviação. As desvantagens são o alto investimento inicial, necessidade de treinamento para qualificação para manejar o cultivo, investimento em um gerador de energia para evitar perdas por falta de energia e a constante monitoração dos nutrientes que deve ser feita. Os sistemas de cultivo diferem entre si quanto à maneira em que a planta é apoiada, meio líquido ou substrato, se a solução primitiva é circulante ou não e quanto à solução nutritiva ser contínua ou intermitente. Sistema de aerosol. As plantas são suspensas no ar, as raízes protegidas de luz dentro de câmaras opacas que recebem nebulização de solução nutritiva, tornando a umidade relativa do ar de 100% na radícula. Este sistema apresenta muitas dificuldades de operação e de cara instalação. Piscina ou floating. Utilizada na fase de mudas, as plantas são dispostas em bandejas com uma lâmina de substância nutritiva e raízes submersas, com circulação da substância por um sistema de entrada e saída. Sendo os principais fatores de interferência umidade, iluminação, temperatura e ventilação, é necessário ter um cuidado especial, visto que esses itens estão diretamente relacionados com a respiração, desenvolvimento e manutenção da saúde da planta. O ambiente de cultivo, portanto, deve estar em constante monitoramento e controle com auxílio de equipamentos.
Mantendo o ambiente estável, o cultivo pode se dar durante o ano todo por não depender das condições externas. É também indicada a realização da limpeza do reservatório e perfis durante a troca da solução nutritiva do sistema. Além disso, deve-se manter boa a qualidade da água utilizada na solução nutritiva, que deve estar sempre limpa e livre de impurezas físicas e biológicas. Também é importante manter o nível do reservatório, pois tende a diminuir com o desenvolvimento das plantas. É importante também que haja o controle e restrição das pessoas que circulam nas estufas de cultivos hidropônicos, para que não ocasione um aumento de contaminação e entrada de insetos. A solução nutritiva ideal para cada espécie de planta vai variar em sua composição química de acordo com o estágio de desenvolvimento, pois as necessidades podem variar. O cultivo hidropônico bem-sucedido exige um grande volume de solução nutritiva e frequentes ajustes para manter a homeostase dos nutrientes e pH. A manutenção é imprescindível. O cultivo deve ser controlado diariamente, complementando o volume de água, ajustando o pH e monitorando o consumo de nutrientes através da corrente elétrica da solução.